A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Eu quero que você tenha uma Bíblia em mãos, se assim você puder. Mas se você não pode, vai me acompanhando aí, que eu vou estar lendo aqui na Bíblia Sagrada, amém? Abre a sua Bíblia no Novo Testamento, em 2 Timóteo. Nós vamos procurar aqui 2 Timóteo. No capítulo 3 e no verso 14, 2 Timóteo 3, 14, amém? Ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vou ler de novo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amém? Pastor Alex, eu não entendi esse versículo. É para isso que eu estou aqui, para trazer clareza sobre aquilo que o Evangelho pode nos ensinar. O nome dessa mensagem, que hoje é o primeiro áudio, se chama Aprendeu, Permaneça. Você pode repetir aí comigo? Aprendeu, permaneça. Por que eu estou trazendo esse pequeno estudo para nós? Porque muitas das vezes as pessoas sempre estão aprendendo de tudo. Por exemplo, ontem você pode ter aprendido alguma coisa na rua, na escola, no trabalho, na igreja, em algum lugar. Então estamos em constantes aprendizado. A todo momento estamos aprendendo. É lindo quando uma criança, que ainda não sabe falar, vai aprendendo algumas palavras com os seus pais. Mas quando os pais começam a discutir e falar outras coisas, os filhos ainda podem aprender. Você já percebeu que o papagaio não é que ele sabe falar, ele sabe imitar. Ele não conversa com você o que vem pela cabeça dele, não. Mas ele imita várias vezes aquilo que ele tanto ouve. Assim ele aprendeu. Só que nós não podemos ser somente assim, igual os papagaios, né? Temos aqui que agir diferente. Então, cada vez que a gente aprende uma coisa, nós temos que exercitar aquilo. Tem pessoas que recebem o cafezinho desde o primeiro, desde o número 1, eles recebem o cafezinho e não aprendeu nada. Continua fazendo bobeira. Mas a partir do momento que a pessoa começa a dar lugar à palavra de Deus, ela começa a seguir o que é correto e colocar em prática aquilo que aprendeu. Entendeu? Esse versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo está deixando claro aqui uma coisa, ó. Aqui há 3 coisas notáveis. 3 coisas. Esse versículo está falando de 3 coisas bem interessantes, que merece um bom exame. Então a gente vai examinar bem esse versículo. Como a própria Bíblia diz, para examinar as Escrituras, pois bem, vamos separar aqui esse versículo 14, que nós vamos examinar. Nós vamos esmiuçar e ruminar essa palavra. Quem está dizendo essas palavras aqui é Paulo, quando mandou a sua segunda carta para Timóteo. Então, essa carta que leva o nome de Timóteo é porque essa carta estava indo para Timóteo. Paulo mandou a primeira carta para Timóteo, depois ele mandou a segunda carta para Timóteo. Por quê? Porque ele queria saber como estava o andamento da igreja, como que era a vida deles ali, e dava alguns conselhos e algumas doutrinas baseadas no Espírito Santo, de como a igreja teria que se comportar. Então, quem está falando aqui é Paulo. Quem falou esse versículo aqui é Paulo. Deu para entender até aí? E Timóteo recebe esse versículo 14 como um conselho. Paulo está dando um conselho para ele, né? Então, é muito interessante que as igrejas hoje, quase todas, não têm conselheiros. Eu, quando me converti, eu pertencia a um grande ministério, que não convém eu falar aqui.
mas eu tinha um casal de conselheiros, então todas as minhas dúvidas eu me aconselhava aos meus conselheiros para que pudessem me tirar as dúvidas que eu tinha, tá entendendo? É óbvio que eu era muito curioso, eu sempre queria saber além do que os conselheiros sabiam, mas era muito bom também. Timóteo foi filho de uma judia, meus irmãos. Timóteo era filho de uma judia. Eu estou contando a história dele para vocês saberem como que é. E essa judia era casada com um grego, então uma mulher da tribo de Judá era casada com um grego, que não tem nada a ver com o povo de Deus. Ela casou com ele e nasceu Timóteo. Tá entendendo aqui? Mas, convertido, ensinava aos pés de sua mãe e de sua avó. Então, Timóteo, ele aprendia as coisas de Deus nos pés da sua mãe e da sua avó. As duas ensinava a ele. Aqui nos mostra que mesmo um lar que um serve a Deus e o outro não, isso não impede de ensinar o menino o caminho que se deve andar. Porque o marido era grego, a mulher era judia. Então, poderia haver um impedimento. Mas não houve nada que impedisse aquelas mulheres de ensinar o menino o caminho que se devia andar. Pois bem, vamos falar desse jovem que Paulo escreveu o verso 14 para ser seguido, né? As três coisas notáveis aqui de 1 Timóteo 3,14 é, primeiro, permanecer naquilo que aprendeu. Segundo, é de quem fostes inteirado. Terceiro, sabendo de quem o tem aprendido. Pegou aí? Nós vamos agora entender como se você estivesse numa sala de aula. Eu convido todo mundo para entrar no meu canal lá no YouTube, porque realmente eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo e ali é uma grande sala de aula. Por quê? Porque se uma pessoa quiser tirar suas dúvidas do Espírito Santo, quiser tirar suas dúvidas de como fazer uma campanha, quiser saber como salvar a sua família, é só entrar lá no meu canal, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Só estou dizendo para que você possa entrar nessa grande sala de aula. Vamos lá. Permanecer naquilo que aprendeu é para poucos. Isso é para poucos. Pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque vivem nesse versículo que eu vou dizer agora. 2 Timóteo 3, 7 e 8. Vamos lá? É o mesmo livro que nós estamos lendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só. É como Janes e Jambres e resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Você entendeu esses dois versículos? Então, muitos ouvintes do cafezinho, infelizmente, tristemente, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento. Por quê? Porque eles resistem à verdade. Tem muita gente que aprende a verdade, mas resiste à verdade. Eles são corruptos, os seus entendimentos, e réprobos, a sua fé. Assim são eles. E fica difícil, meus irmãos, de arrastá-los para a presença do Senhor. Então, cada vez que uma pessoa aprende, a pessoa tem que procurar seguir a vontade de Deus da maneira que Deus quer que a gente siga. Vamos lá? Olha só. Porque muitos são corruptos e réprobos. Vamos lá. O que significa isso? Significa que qualquer coisa corrompe o seu entendimento. E o réprobo é aquele que é infame quanto à fé. Então, você aprendeu do pastor Alex que não pode fazer tal coisa. Exemplo, jogar uma casca de banana no chão. Você aprendeu de mim isso. Mas você resiste à minha verdade e acredita que não tem nada a ver jogar a casca de banana no chão. Então você pega outros ensinamentos e assim fica se corrompendo com aquilo. Tá entendendo? E aí você vai ficando como? Infame quanto à sua fé. Então Paulo pede para o jovem Timóteo fugir disso. É isso que ele pede para ele, foge disso. Esse é o entendimento do primeiro ponto aqui. O segundo ponto, Paulo diz
E de quem fostes inteirado? Inteirado significa que você tem conhecimento do assunto completo. Tipo assim, Timóteo, cuidado com os homens corruptos e réprobos. Entendeu? Cuidado, é um ensinamento que você está dando a ele. E ele vai dizer, amém, fica tranquilo. Eu estou inteirado nesse assunto. Paulo me advertiu sobre isso. Então ele está inteirado, ele está sabendo daquilo, né? Então, é duas coisas aqui que você tem que entender e saber seguir. Duas coisas. Você tem que ter certeza absoluta que você está fazendo a vontade do Senhor e assim você vai receber a sua vitória. Então, em primeiro, permanecer naquilo que você aprendeu. Segundo, que você seja totalmente inteirado naquilo que você aprendeu. E em terceiro, pastor Alex? Em terceiro, sabendo de quem você aprendeu. Timóteo aprendeu de 3 pessoas importantes que Deus colocou em sua vida. 3 pessoas foram importantes para ele aprender aquilo. Quem eram eles? A sua mãe, Eunice, sua avó, Lloyd, e o seu amigo Paulo, seu pai na fé. Tá vendo? Então Timóteo, ele tinha motivos para seguir a vontade de Deus corretamente. Tá entendendo? Então, cada vez que você aprender a permanecer naquilo que você aprendeu uma lição. Então, permaneça naquilo. Todos os dias você escuta o cafezinho. Mas por que a vida parece que continua as mesmas coisas? Tem coisa errada aí. Então, permaneça naquilo que você aprendeu. E de quem fostes inteirado? Então, quer dizer, você foi inteirado no assunto, né? Paulo te inteirou nisso. De quem foste inteirado? Dá valor para quem te ensinou. Sabendo de quem o tens aprendido. Guarda essa mensagem. Procura fazer a vontade do Senhor, de maneira que você não venha tropeçar nas coisas do inimigo. Amém? Hoje nós finalizamos esse primeiro áudio. Amanhã, o segundo e último áudio. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.